Boa tarde, queridos alunos do segundo ano. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de ciências. Peguem o livro de ciências e abram na página 67. Hoje vamos falar sobre as partes do vegetal, as partes de uma planta. Acompanhem a leitura. Aí vocês podem observar a árvore e tem uns quadros explicando cada parte da árvore. Vamos ler. Os frutos. Nem todas as árvores dão frutos, tá? Mas as árvores que dão frutos, vamos ver qual é a função dos frutos nessa árvore. Os frutos protegem as sementes. As sementes vão desenvolver-se originando uma nova planta. Alguns frutos não possuem sementes, como a banana. Outros possuem apenas uma semente, como o abacate, e outros possuem várias sementes, como a fruta do conde e o mamão. Logo abaixo, vocês podem observar uma foto, um quadro apontando para a raiz. Vamos ver qual é a função da raiz na planta. A raiz fixa a planta no substrato e também retira água e sais minerais dele para a produção de alimento. Algumas raízes servem de alimento, como a batata doce, a cenoura, o nabo, né? Então, como vocês puderam ver através do feijãozinho que vocês plantaram, né? Aquela raiz ali é responsável por prender, por fixar a planta onde ela for plantada, né? No caso do algodão, ou no solo, né? Ou na terra. Aí tem um quadro laranja dizendo o significado da palavra substrato. É uma superfície ou meio no qual os vegetais e outros organismos vivos se apoiam ou se desenvolvem. Pode ser terra, uma rocha, o solo de um rio ou até outro ser vivo. Esse é o substrato, né? Pode ser o solo mesmo, a terra, pode ser o algodãozinho. Então a raiz prende a planta no substrato, onde ela estiver plantada. Do outro lado, vocês podem observar o quadro apontando para a flor e vai falar qual é a função da flor numa planta. É o órgão de reprodução de algumas plantas e é a partir dela que nascem os frutos e as sementes. Vocês podem observar que a planta, depois que ela germina, ela dá uma florzinha, né? Algumas plantas dão essas flores e depois que as flores estiverem abertas, os frutos aparecem, né? Então, é através da flor que a planta se reproduz. As folhas produzem o alimento e são responsáveis pela respiração dos vegetais. Vocês lembram que a tia explicou que é através da folha que é realizada a fotossíntese, que é o processo de produção do próprio alimento da planta, né? Que ela faz a troca dos gases, ela respira fazendo a troca dos gases, absorve o gás carbônico e libera para a gente o oxigênio, tá? Então, as folhas é responsável pela respiração dos vegetais, né? Existem folhas que servem de alimento, né? O alface, a couve, a rúcula, o agrião, né? E agora vamos aí para o próximo quadro, onde é explicada a função do caule. O caule é aquele que sustenta as folhas e distribui a água e os sais minerais e os alimentos para as demais partes da planta. Os sais minerais e a água, que são sugadas através da raiz, né, que prende a planta no substrato e retira daquele local os nutrientes e a água necessária para o desenvolvimento da planta, ele é distribuído para a planta através do caule. O caule é o caminho da distribuição de todos esses nutrientes, tá?
A cebola, a cana-de-açúcar e o gengibre são exemplos de caules que servem como alimento, né? Então, vocês podem até ver também que o palmito, não sei se vocês conhecem, o palmito é um exemplo de caule que serve como alimento também. Vamos agora para a página 68. Coloque V para as frases verdadeiras e F para as falsas. Então, vocês vão ler as frases. Caso vocês tenham dúvidas, voltem lá na página 67 para ver qual é a função de cada parte da planta. E vocês vão marcar V nas frases verdadeiras. Vamos ler juntos. O caule é forte e sustenta os galhos. Das folhas se desenvolvem as sementes. É das folhas que saem as sementes. A raiz fixa a planta na terra. E a última frase, as plantas não precisam de sol. Isso é verdade? Vamos para a próxima atividade. Preencha a cruzadinha com o nome das partes da planta que você estudou. Mais uma vez, vocês vão ler da letra A à letra F, ver que parte da planta é essa que a frase está se referindo. Caso tenha dúvida, volte na página 67, que está explicando todas as funções de cada parte da planta, tá? É importante assistir a videoaula, é importante aprender a pesquisar as suas respostas, tá bem? Depois me mandem foto das atividades feitas. Então, vamos lá. Letrinha A. Sustenta as folhas, as flores e os frutos. Quem é que sustenta as folhas, as flores e os frutos? Que parte da planta é essa que sustenta? Então, vocês vão escrever aí onde está a letrinha A. Na cruzadinha tem a letrinha A, que é deitadinha. Vocês vão escrever a parte da planta a qual a gente se referiu nessa frase, tá bem? Letra B. Dão origem a novas plantas. Através de que a gente consegue ter uma nova planta? Hein? Então, vamos escrever aí. O que dá origem a uma nova planta? A gente precisa plantar, né? E através desse plantio, de quê? Que a gente consegue ter uma nova plantinha. Lembrem da experiência com feijãozinho. Letra C. Fixa a planta no solo. Quem é que prende, que fixa a planta no solo? Vocês vão escrever lá na letrinha C. Letra D. São responsáveis pela reprodução das plantas. Lembra que a tia explicou? Aquela parte que geralmente sai primeiro, antes do fruto, ela é responsável pela reprodução das plantas. Hein? Vocês vão escrever. Letrinha E. Protegem as sementes. Qual é a parte da planta que protege, que guarda as sementes? E letra F. São responsáveis pela respiração da planta. Nós também discutimos esse assunto na nossa feira de ciências, né? E qual é a parte da planta que é responsável pela respiração? Então, vocês vão completar a cruzadinha. Página 69. Ligue as partes da planta à sua função. Então, vocês vão ler as partes da planta que estão nessa primeira coluna aí, do seu lado esquerdo, e do seu lado direito tem as características, explicando para que serve cada parte da planta. E vocês vão ligar. Raiz. A raiz é qual? É a que guarda as sementes? Não. É a parte pela qual algumas plantas se reproduzem? Não. Então, vocês vão ver e vão ligar. Em caso de dúvidas, página 67. Tá bom? Nós já lemos isso no início. Vocês conseguem encontrar as funções de todas as partes das plantas lá, tá? A atividade 4. Relacione adequadamente. Então, vocês vão ler as partes da planta do seu lado esquerdo e do lado direito tem alimentos que são essas partes, né?
Então, vocês vão ver, o caule. Caule, qual é o alimento que é um caule? Nós conseguimos nos alimentar com esse tipo de caule. Vocês vão colocar lá o número 1. Número 2, raiz. Então, vocês vão ler, tá? E relacionar, colocando os números. Atividade 5. Descubra o nome de 2 plantas que não possuem flores e frutos, riscando a letra que mais se repete. Então, vocês vão riscar todas as letras que estão se repetindo, tá? Aí nesse quadro, risquem. E as letras que sobrarem vão formar o nome de 2 plantas que não possuem flores e nem frutos, tá? Agora, na nossa última página de ciências, que é a página 70, vamos para a atividade 6, que diz assim: resolva a charada e descubra a parte da planta. Eu guardo as sementes, sou o... Letra B. Prendo a planta ao substrato, sou a... Letra C. Na maioria das vezes tem uma coloração esverdeada. Sou a... E na letrinha D. Enfeito a sua casa e perfumo o ambiente. Sou a... Vocês vão completar, tá? Número 7. Encontre no diagrama as partes da planta. E aí vocês vão encontrar, podem pintar, podem circular, tá bom? E a última atividade, agora é com você. Pense e responda ao que se pede. E aí é uma resposta pessoal, né? Já comi e gostei. 2 frutos que vocês já comeram e já gostaram. 2 raízes que vocês já comeram e já gostaram. 1 caule. Vocês vão pensar, pede ajuda da mamãe, do papai, porque aí faz parte da alimentação de vocês, né? E aí vocês vão escrever de acordo com o que vocês já provaram, tá? E gostaram. E por último, uma folha, tá bom? Então aqui terminamos a atividade de ciências de hoje. Vamos agora para história, tá? Peguem o livro e abram na página 55.